dia daquele. Sabe aquele dia que você tem que fazer tudo? Então, o meu filho foi fazer o exame de sangue, né? O Brian. E que o pediatra pede, né? Com 1 ano, fazer os exames de sangue, os testes, para ver o nível de vitamina D, nível de ferro. E eu tô aqui no atacadão, né? Vocês podem ver, o começo do mês não costuma ter muita promoção, entendeu? Tá um pouquinho salgado as coisas, assim. O atacadão que a gente vem aqui é um pouquinho distante da casa da gente. É isso, pessoal. Bom dia pra vocês, que Deus abençoe. Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Boa noite a todos. Então, gente, hoje, como eu havia falado no vídeo anterior, eu levei o meu bebê para o hospital. Por quê? Porque toda vez que o bebê ele completa 1 ano, o médico ele solicita um exame de sangue para ver se o bebê está com anemia, para ver o nível de ferro, para ver o nível de vitamina D, xixi, cocô, enfim, um exame de rotina normal. Aí já não passa a ser todos os meses a visita ao pediatra, tá? A consulta ao pediatra, perdão. Passa a ser a cada 3 meses, isso até 18 meses. Então eu fui lá fazer e aproveitei e passei no atacadão junto com meu marido. E a gente viu, gente, tô até com vontade de rir, aí a gente viu uma frigideira. Ah, não, vou comprar essa frigideira revestida de cerâmica e tal. E é da Brinox. A Brinox, ela não é tão ruim assim, vamos dizer assim. Ela é em segundo lugar, ela vem depois do Tramontina, ela é muito boa. Tá, beleza. Aí a gente chegou em casa, almoçamos e aí ele acabou lavando a louça. Que ele me ajuda bastante com a louça, assim, com as tarefas. E, gente, a gente foi pra terapia hoje. Quando a gente chegou, ele deu uma saída e aí eu fui lavar a louça. Gente, olha o que me aconteceu. Frigideira nova, eu fui segurar a frigideira pelo cabo, olha o que aconteceu. O cabo soltou. Por quê? Porque ela é soldada, olha aqui, é solda. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai amanhã ou até quinta-feira, né? Porque eu costumo sempre aguardar a nota fiscal, sabe? Que se acontecer alguma coisa, eu tenho a notinha para comprovar, tá? E a notinha dá até para ganhar dinheiro também, viu, pessoal? Tem aplicativos aí que você bate foto e você ganha dinheiro. Para levar para ver se eu troco a frigideira, porque é o direito do consumidor, tá? 7 dias você tem direito a trocar. E aí eu vou lá, pessoal, mas muito engraçado. Eu fiquei muito nervosa na hora, fiquei triste. Porque não é cara, mas também não é tão barata, né? Foi em torno assim, mais ou menos de R$90. E aí eu vou gravar um vídeo da segunda parte para falar para vocês se eu consegui trocar ou não. Boa tarde, pessoal, tudo bom com vocês? Então, agora estamos indo para emergência, né? Porque eu vou levar o Brian para ver o que ele tem. Porque do nada ele teve uma febre, assim, uma febrezinha nele, mas ele já tá 4 dias com tosse e resfriado. E aí eu vou passar pelo médico, né? Tomara que tenha um pediatra. Enfim, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Boa noite, pessoal, tudo bom com vocês? Gente, graças a Deus, voltei do hospital. O Brian tá ótimo, tá excelente. Passou a febre dele, né? E o médico falou que é um possível resfriado, né? Porque ele... E também porque ele tá na fase de colocar as coisas na boca, mas o médico falou que não era mais para eu me preocupar. Engraçado que ele falou que agora o protocolo para criança com menos de 2 anos é não passar xarope, porque tá suscetível a fatores de risco, que ele falou. Então, ele só mandou eu hidratar mesmo o Brian com água, passar um soro, né? Uma lavagem nasal, que seria, e nebulização. Só isso, pessoal. Só isso que ele passou mesmo. Esse negócio de xarope é dos antigos que ele falou. Não passa mais para bebê. É isso aí, pessoal. Obrigada. Um abraço para todo mundo. Vai seguir, curtir e compartilhar, hein, pessoal?
Obrigada, beijos. Boa noite, pessoal, tudo bom com vocês? Então, pessoal, eu fiquei preocupada agora à noite, né? Porque o Brian tá bem, graças a Deus. Só que surgiu umas manchinhas, uns carocinhos assim na perna dele. E eu fiquei preocupada. Só que ele não tá com febre, não tá com nada disso, sabe? Não tá mole. E eu fiquei com medo. Mas eu vi que não é sarampo, não é nada disso, assim, sabe? Aí a tarde estava bem acentuado. E aí, quando foi à noite, deu uma melhorada. Mas vamos ver, eu creio que em nome de Jesus vai dar tudo certo. Pessoal, o Brian me deu um susto essa madrugada. Eu tive que sair correndo. Eu e meu marido. E o Samuel, tadinho, que estava no seu melhor sono. Foi assim, tava dormindo de madrugada. Aí tô vendo o Brian virando pra lá, virando pra cá, cafungando. Quando eu olho as pernas, a mancha vermelha estava acentuada e ele estava com dor, estava muito vivo. Eu fiquei desesperada. Na mesma hora a gente se arrumou, foi lá para emergência. O médico falou, o médico falou que isso aí foi uma reação alérgica do uso do ibuprofeno. O ibuprofeno tem limite para usar, tá? No máximo 2. Dependendo do caso, até 3. Mas é muito forte. Aí o médico passou um antialérgico para ele tomar, para fazer uso de 2 dias, de 12 em 12, 2,5 ml. Graças a Deus passou, tá tudo bem, mas na hora eu fiquei desesperada, pensei tanta coisa. Só que meu filho tá com a caderneta da vacinação em dia, né? Graças a Deus. Mas é isso, pessoal, tá tudo certo, boa noite, um beijo para vocês. Por isso, assim, que a automedicação, gente, é muito perigoso. E às vezes você ser muito ansioso demais atrapalha. Quando o Brian ele passou mal, assim, com febre, a gente levou no médico. E o médico falou que não ia passar nada. Não ia passar remédio, que agora não passa mais remédio com criança de menos de 2 anos, porque pode dar muitos efeitos colaterais, expõe a criança, enfim. E a gente preocupada, quando chegou em casa, viu que o Brian já estava começando a ficar quentinho. E já resolvemos dar ibuprofeno. E aí, lá na bula, fala dos efeitos colaterais do ibuprofeno, que justamente causa as manchas vermelhas. Então é isso, pessoal. Aí a gente não dá mais, agora a gente já sabe que o ibuprofeno não é bom dar, né? E a automedicação também não é legal. Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Então, quando eu saí do hospital, lembra que eu ia gravar um vídeo para vocês falando se eu ia conseguir trocar ou não a frigideira? Pois é. Eu estive lá no Atacadão e... surpresa! É isso mesmo, pessoal. Fui lá no Atacadão, deu tudo certo. Eles trocaram pra mim, porque é um direito do consumidor, né? Então não tem por que falar não. Eu tinha notinha e tudo. A gerente foi super educada comigo, nem questionou. Eu deixei lá a notinha, ela testou na hora. Muito educada, gostei mesmo. Cada um tá de parabéns, sabe muito bem cuidar dos seus clientes. Um beijo para vocês, pessoal. Pessoal, só com a medicação que veio melhorar o sono do meu filho. É impressionante. Se o meu filho não tiver o remédio para dormir, ele vira a noite, ele vira o dia e ele não dorme. Tá? E mesmo com a medicação, tá arriscado ele acordar e ir direto, porque ele toma medicação pesada, tá? Ele toma o clonazepam, por incrível que pareça. Eu vou dar um exemplo para vocês. O Brian, ele teve uma reação alérgica
devido ao uso do ibuprofeno. E aí a gente teve que ir correndo levar ele para emergência. Como é só eu e meu esposo e os meus filhos, que moram aqui em Belém, a gente saiu correndo e tivemos que levar o Samuel. Pra quê? Quando ele olha, ele nem parecia que estava sobre o efeito do remédio. Ele acordou, foi pulando até chegar no hospital e depois não dormiu mais. Impressionante isso. Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Então, amanhã vai começar as terapias de Samuel. Graças a Deus resolveu a questão do plano de saúde, que é sempre uma dor de cabeça. É o plano que não libera a terapia X, porque não foi repassado. Então, graças a Deus, amanhã tá tudo certo, vai acontecer as terapias e eu vou ver como é que eu vou fazer com a psicologia, né? Ter que conversar com ela sobre esses comportamentos assim do Samuel, essa questão dele ficar se jogando no meio da rua. Tá muito difícil sair com ele. E outra coisa, sair para restaurante, Deus me livre. Porque se ele vê uma comida, ele quer pegar a comida do prato dos outros. Imagina a vergonha que eu passo, gente. Tá muito difícil sair com o Samuel. Muito mesmo. Bom, pessoal, o Samuel, ele já teve vários mordedores. E ele é um tipo de autista que ele não gosta de nada no pescoço, nada no cabelo. Eu vejo, assim, autistas que usam muito mordedor, né? E ele não consegue colocar um mordedor aqui. Geralmente ele tem que ter algo para segurar, né, na mãozinha dele. E mesmo assim ele perde o interesse. Aí a terapeuta, ela falou assim: por que você não compra um mordedor para dar pro teu filho? Porque ele coloca tudo na boca, ele tem uma busca sensorial muito grande, até para ele se regularizar. Aí eu falei para ela: olha, a gente já vai pro terceiro, né? No caso, o terceiro que a senhora tá me pedindo, para comprar um mordedor. Porque o Samuel, ele destrói o mordedor, ele não fica assim mordendo, ele fica mastigando até destruir aquele mordedor. Aí eu vou ter que comprar outro mordedor para ele. Vou falar para vocês as atitudes erradas que eu tive com o Samuel. Logo assim no comecinho saiu o diagnóstico dele do autismo. Bom, é muito difícil, eu acredito que uma grande maioria das pessoas tem dificuldade em aceitar o diagnóstico de autismo, tá? É como se fosse uma sensação que um buraco tá abrindo e você tá caindo. É mais ou menos assim. No começo eu achava que as crises do Samuel era pura birra. Então eu acabava fazendo tudo que ele queria, eu dava doce, enchia ele de açúcar, porque tudo que eu queria é que ele ficasse quieto na dele, sabe? Ficasse calminho na dele, não ficasse chorando o tempo todo. Outra coisa também que eu fazia que era muito errado, falar alto com o Samuel, assim, falar alto com meu filho. Gente, não fale alto com seu filho. Porque para o cérebro do autista, ele vai interpretar aquilo como uma forma de agressão. Então não fale alto com seu filho, sabe? Tenha paciência. E outra coisa, assim, todo começo de terapia sempre indicam para os pais procurar uma terapia também. Por quê? Porque como todo mundo aí já viu na internet, a vida de uma mãe atípica é como se ela estivesse numa guerra, sabe? O dia a dia dela é uma luta constante. Então, gente, eram essas coisinhas aí que eu queria passar para vocês, que eu errei muito no começo com o Samuel. Era falar alto com ele, muito nervosa, encher ele de açúcar, tá? Achando que eu poderia melhorar aquele momento de crise dele, que na verdade eu só piorava. E o que acontece?
cérebro cheio de açúcar, ele acabava que não dormia à noite, ficava muito pior. Oi pessoal, bom com vocês? Você já parou para se perguntar, você que é mãe e pai de criança autista, se você poderia ser autista? Pois é, então você é uma minoria. Porque eu conheço várias pessoas, tá, que têm muita desconfiança que são autistas. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Esses dias eu estava conversando com a mamãe. Aí a mamãe falou assim, e aí, o Samuel tá melhor? Aí eu falei assim, olha mãe, é uma questão do tempo, a melhora do Samuel, não é assim rápido. Ela falou assim, pois é, porque quando você era criança, você tinha um comportamento bem parecido com o Samuel. E realmente mamãe tem razão, porque quando eu era criança, isso até os 17 anos, tá, que eu tô falando, eu rodava. Isso foi um desses comportamentos que eu não conseguia aceitar o diagnóstico de autismo do Samuel. Isso aí veio com o tempo. Outra coisa também que eu fazia muito quando eu era criança, eu só comia bala com papel. Eu pegava assim a bala comendo e só comia se fosse com papel. Eu comia pasta de dente, eu amava comer pasta de dente. E assim, às vezes eu ficava chorando do nada me vinha assim uma angústia. Uma das coisas também, gente, que eu tinha muita dificuldade de interação social, tá? Eu tinha muita dificuldade. Por quê? Porque se eu gostasse da pessoa, eu fazia tudo por ela, né? Porque eu tinha essa questão até hoje ainda tem um pouco, essa questão de agradar as pessoas, tá? Essa ansiedade que eu tinha, que as pessoas tinham que gostar de mim. E quando a pessoa parava, se afastava, eu achava que a pessoa não gostava mais de mim. Isso fazia com que eu ficasse com medo dela não gostar mais. Ou então, quando eu não gostava da pessoa, eu não conseguia falar com essa pessoa. Quando eu morava lá no Rio de Janeiro, no meu bairro, tinha uma vizinha que eu nunca consegui falar com ela. Eu falei assim, meu Deus, por que eu não consigo falar com essa moça? Todo mundo gostava dela, todo mundo, sabe, era amigo dela, e eu era a única pessoa que não conseguia interagir com ela, tá? E com certeza ela devia me achar super antipática por isso, né? Uma coisa também que eu não gostava muito, eu tinha muita sensibilidade. Lá no Rio, quando o pessoal anda de ônibus, um fica cutucando o outro. Gente, eu tinha pavor da pessoa me encostar. Eu não sentia dor como um autista, como uma grande maioria dos autistas. Mas eu não gostava que a pessoa me encostasse, sabe? E sempre tive hiperfoco. Mas conforme a gente vai crescendo, e até nos anos 80, não se falava muito de autismo, não se tinha essa questão de diagnóstico como hoje em dia tem, as pessoas estão muito mais esclarecidas, a internet se fala muito sobre o autismo. Mas hoje em dia eu não tenho essa questão de rodar. Eu fiquei assim pensando, meu Deus, será que eu sou autista? Ou será que eu estou dentro daquele fenótipo ampliado, onde você tem as características, mas você não está dentro do espectro? Pensa só, pessoal. Você sabia que existe uma grande diferença entre deficiência intelectual e o autismo? Vou explicar para vocês. A deficiência intelectual, ela é considerada quando o coeficiente ele é 70 ou inferior a 70. A média do coeficiente é 100. Então, qual é a característica de uma pessoa com deficiência intelectual? É aquela pessoa que tem dificuldade na resolução de problemas, ela tem um raciocínio muito lento, e existe o grau, né, leve, severo e moderado. O severo, ele requer mais suporte para a vida toda. Ele até desenvolve, mas é para a vida toda. Já o autismo,
ele tem dificuldade na interação social, na linguagem e tem um comportamento repetitivo. Então, pelo fato de eles terem dificuldade na comunicação, acaba que confunde o autismo com deficiência intelectual, tá bom, pessoal? Essa é a diferença. Então, gente, durante a terapia, eu fui lá bater na porta da terapeuta quando o Samuel estava lá dentro. E aí eu queria avisar para ela o seguinte: o Samuel não está usando fralda. Por quê? Primeiro porque a gente não conseguiu comprar fralda, porque agora ele está com quase 30 quilos, está com 29, e a gente não encontrou, tá? E as fraldas geralmente é fralda geriátrica, né? E eu até havia comentado aqui em um dos vídeos que eu havia fracassado com a questão do desfraude do Samuel. E aí depois ela, mas depois que terminou, que ela não abriu a porta para mim, eu desisti, tudo bem, né? Depois que terminou, eu fui lá pedir desculpa a ela e falei que eu bati na porta durante a terapia porque eu queria me explicar para ela e caso ela quisesse a minha presença ali para eu levar o Samuel ao banheiro, lá eu não ouvi. Ela me deu uma dica, gente, incrível, que eu vou falar para vocês aqui, tá? Então fica até o final, deixa um like, dá uma curtida, comenta e compartilha, viu? Ela falou assim: por que você não faz o seguinte? Você anota todos os horários que o seu filho faz xixi e cocô pela casa. Você anota e todas as vezes que chegar naquele horário, você leva ele para o banheiro. Gente, eu achei isso incrível, essa dica dela, porque isso aí vai se tornar o quê? Um hábito. Ele vai perceber mentalmente, isso vai entrar na cabeça dele, que todas as vezes que ele tiver necessidade de fazer cocô e xixi, ele vai no banheiro. Não adianta falar, porque se ele tem apraxia, essa informação não vai chegar no cérebro dele. Então, tem que trabalhar, né? Por quê? Porque o autismo, ele é comportamental, ele é hábito, ele é rotina. E depois eu pensei assim, nossa, mas eu não fiz uma rotina com meu filho, eu estava exigindo muito dele. Eu não fiz a rotina dele. Veja bem, pessoal, você tem que se adaptar ao mundo do autista. Não é o autista ao seu mundo. Entendeu o que eu quero dizer? Então, eu não me adaptei ao mundo do Samuel. Eu queria que ele me adaptasse ao meu mundo. Então, por isso estava dando errado. Então, o que eu vou fazer com essa dica dela? Eu vou criar um quadro de horários, eu vou colocar um alarme no meu celular, e todas as vezes que o meu celular apitar, meu relógio, que seja, eu vou levar o Samuel no banheiro. Olha só que dica legal, pessoal. Por quê? Porque eu já tentei de tudo. Eu já tentei imagem, eu já tentei musiquinha, nada disso deu certo. Então, vamos fazer essa dica, pessoal? Vocês aí que estão com dificuldade de levar a tua criança no banheiro, já tentou de tudo igual a mim? Então, fica essa dica aí para vocês. Um abraço. Pessoal, se você tem o costume de dar medicação para o teu filho, misturando com iogurte, com laticínios, não faça isso, tá? Por quê? Porque os laticínios, eles impedem a absorção, principalmente de antibióticos e de alguns remédios. Vou citar um exemplo. Esses dias o Samuel, ele estava toda hora acordando de madrugada. E sabe o que eu descobri? Que era justamente isso. Eu estava administrando a medicação junto com o iogurte. Aí só estava cortando um efeito. E aí ele não estava, demorava a pegar no sono, tá? Acordava 2 horas da manhã, 3 horas da manhã e não conseguia dormir. Olha só, eu descobri agora realmente a causa que está impedindo dele dormir. Pessoal, só com a medicação que veio melhorar o sono do meu filho. É impressionante. Se o meu filho não tiver o remédio para dormir, ele vira a noite, ele vira o dia,
e ele não dorme, tá? E mesmo com a medicação, tá arriscado ele acordar e ir direto, porque ele toma medicação pesada, tá? Ele toma o clonazepam, por incrível que pareça. Eu vou dar um exemplo para vocês. O Brian, ele teve uma reação alérgica devido ao uso do ibuprofeno. E aí a gente teve que correndo levar ele para emergência. Como é só eu e meu esposo e os meus filhos, que moram aqui em Belém, a gente saiu correndo e tivemos que levar o Samuel. Para quê? Quando ele olha, ele nem parecia que estava sobre o efeito do remédio. Ele acordou, foi pulando até chegar no hospital e depois não dormiu mais. Impressionante isso. Pessoal, então, hoje foi assim um dia bem complicado, né? Porque hoje foi o enterro do meu pai. Meu pai, para quem tá chegando agora, né, assistindo meus vídeos, o meu pai, ele era diabético, tinha um coração grande, mas operado, e ele já estava um tempinho no hospital, e anteontem eu recebi a notícia que ele faleceu, né? E hoje foi o enterro dele. Aí hoje é um dia assim que tá bem puxado pra mim, sabe? Tá bem mesmo. Eu tô um pouco triste. Enfim, isso a gente... Não é que a gente supera, né? Quando a gente perde, assim, um parente, né? A gente não esquece, principalmente que é pai e mãe, né? Mas o tempo vai amenizando, só não esquece, né? Pelo menos é assim, quando a gente tem amor pelos nossos parentes, né? É isso. Pessoal, então, hoje foi assim um dia bem complicado, né? Porque hoje foi o enterro do meu pai. Meu pai, para quem tá chegando agora, né, assistindo meus vídeos, o meu pai, ele era diabético, tinha um coração grande, mas operado, e ele já estava um tempinho no hospital, e anteontem eu recebi a notícia que ele faleceu, né? E hoje foi o enterro dele. Aí hoje é um dia assim que tá bem puxado pra mim, sabe? Tá bem mesmo. Eu tô um pouco triste. Enfim, isso a gente... Não é que a gente supera, né? Quando a gente perde, assim, um parente, né? A gente não esquece, principalmente que é pai e mãe, né? Mas o tempo vai amenizando, só não esquece, né? Pelo menos é assim, quando a gente tem amor pelos nossos parentes, né? É isso. O que eu posso dizer pra vocês que nesse Dia dos Pais, abrace muito seu pai, a sua mãe, como se fosse aquele último dia, porque depois que eles partirem, já foi. Já foi, gente. Eu nunca mais vou poder abraçar meu pai. Ontem foi o último dia dele aqui na Terra. Eu desejo um feliz Dia dos Pais para todos. Que Deus abençoe o começo de semana de vocês. Infelizmente, eu perdi o meu pai, né? Meu pai de criação. E que Deus possa abençoar todos vocês, viu? Bom começo de semana. Boa tarde, pessoal. Tudo bom com vocês? Então, hoje foi dia de eu passar na feirinha, né? E ver umas roupas. Gente, eu fico assim pensando, né? Roupa de mulher é muito mais fácil de você comprar. Com R$50 você consegue comprar roupas boas, né? Eu comprei esse aqui, esse cropped aqui, ó. Acho que é cropped, né? O nome dessa blusinha. E um vestidinho pra mim,
que não ficou feio assim, apesar de eu estar magra, muito magra. Que não é feio, assim, uma roupa simples. Eu não ligo muito pra roupa de marca, não. Quem comprou foi meu marido. Eu não ligo muito, não. Eu gosto, assim, da roupa que veste bem, sabe? É aquela roupa, assim, que fica legal. E agora eu fico, assim, olhando roupa masculina. Gente, como roupa de homem é caro. Eu não tenho muita opção pra roupa. É isso, pessoal. Só queria deixar bater um papo aqui com vocês sobre essas comprinhas que eu fiz hoje. Deus abençoe a todos vocês. Um beijo. Bom, pessoal, a intolerância tá cada vez pior, né? E parece que mesmo tendo acontecido tanta coisa que vem acontecendo no mundo, né? Eu nem vou entrar nessa questão agora, mas vocês sabem o que vem acontecendo. As pessoas não mudaram, elas continuam não tendo empatia, continuam não sendo tolerantes. Eu vou contar um caso, uma experiência que eu passei morando num condomínio pequeno, relativamente, não é pequeno, né, mais ou menos, e com os meus vizinhos, né. Eu moro num prédio que é raro o vizinho falar comigo. Se ele puder ficar no carro e esperar eu entrar para ele não ter o trabalho de falar um oi, eles vão fazer isso. Ah, mas é coisa só... Não, gente, não é. Não é coisa da minha cabeça. A gente percebe quando a gente é querido ou não. Isso por conta das inúmeras crises do meu filho. E todas as vezes que eu tentei explicar, as pessoas não queriam saber. Elas queriam que eu desse um jeito, que eu procurasse tratamento, como se eu nunca tivesse procurado tratamento. Até me mandar ir tomar naquele, sabe? Me mandaram para outro país, vocês entenderam? Já mandaram, por conta das crises do Samuel, tá? E o que me deixa mais triste é que todas as vezes que o Samuel teve crise, né, algumas pessoas tomaram a atitude de denunciar, né, de ir na prefeitura e denunciar, ao invés de procurar e falar assim: Janaína, você quer ajuda? Tá acontecendo alguma coisa? Não, elas não querem saber, se viram. Só que assim, gente, quando você vai morar, vai se mudar para um apartamento, você tem que saber que você não é aquela pessoa ali, né? Você vai ter barulhos que incomoda, porque a minha parte eu estou fazendo, que é levar o Samuel a um psiquiatra, a um neuropediatra, a terapia. Só que eu não tenho controle sobre isso. Eu não tenho controle sobre o autismo, sobre o TDAH dele. Eu não tenho como prever qual é a duração da crise que ele vai ter, o horário, o dia. Enfim, eu desejo muito, assim, no fundo do meu coração, que Deus possa tocar nas pessoas e fazer com que elas sejam mais toleráveis. Pessoal, vocês viram o caso da mãe que matou o próprio filho de 4 anos e pediu para chamar uma viatura? Pois é, né? A gente fala tanto de sobrecarga, da mãe atípica. É muito complicado falar isso. E vou falar mais. Você não tem o direito de julgar essa mãe, tá? Por pior que ela tenha tido uma atitude. A gente vê quão as mães atípicas precisam de cuidado, precisam de ajuda. Sabe lá o que é você se isolar? Sabe lá o que você vê o teu filho regredindo, mesmo ele frequentando terapia? Sabe o que é isso? Você se sentir uma pessoa fracassada, não conseguir atingir o teu objetivo, mesmo aqui a gente vê os assuntos na internet. Eu mesmo, o que me motivou a vir aqui na internet foi justamente porque eu não tenho ninguém para conversar, ninguém para desabafar. E todas as vezes que eu conversava com alguém, era só crítica, é só pedrada, entendeu?
Então, e engraçado que muitas pessoas relataram que essa mãe que teve essa atitude, assim, que é muito triste, a gente não, por pior que seja, a gente não pode julgar, porque a gente não tá no lugar de Deus. Não tô dizendo que é certo que ela fez. Óbvio que não é certo o que ela fez. Relataram que ela era uma mãe muito amorosa, muito atenciosa com seu filho. Gente, é muito exaustiva a maternidade atípica. E quando uma pessoa ousa vir aqui na internet falar a realidade do que é ter uma maternidade atípica, essa pessoa é duramente criticada, cancelada. Que Deus tenha misericórdia dessa mãe, de todas nós. Pessoal, boa noite, tudo bem? Repara bagunça não. Mas aqui, ó, tapioquinha com, olha aqui, olha, que delícia, ó, ricota caseira, olha só. Vou fazendo aqui uma pra pessoa. Muito bom, né? Pra comer. Boa noite pra vocês, viu? Deus abençoe. Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Então, gente, estava rolando uma pequena treta, né? E de uma pessoa que expressou sua opinião, uma pessoa que tem um conhecimento científico, e ela estava meio que discordando da questão do filho de um cantor que era autista severo, e ele afirma que Deus o curou. Gente, assim, a minha opinião sobre isso, eu creio que Deus tem poder de fazer milagres. Por quê? Porque eu já presenciei muito pessoas que têm filhos atípicos, que orou para que Deus fizesse um milagre e essa criança começou a falar. Entendeu? Então, assim, para Deus nada é impossível, nada. Eu vou falar para vocês, assim, exemplos da minha vida, tá? O meu filho Samuel, ele já falou aleluia, glória a Deus, ele já falou. Inclusive, eu tentei postar esse vídeo, só que quando eu postei esse vídeo, o Samuel, ele tava de cuequinha. Então, a plataforma, ela proíbe expor a criança de uma forma assim. Eu até entendo, é regra da plataforma, tá certíssimo, né? A gente não pode confiar 100% na internet, porque a gente não sabe quem tá do outro lado. Ontem mesmo o Samuel cantou assim, as 3 palavrinhas, ele falou assim, amor de isto. Então, assim, ele ouviu a música, ele tentou reproduzir a música, e eu venho pedindo muito tempo a Deus fazer um milagre. Eu creio em milagres. Tudo bem, a pessoa, ela é formada, ela tem um conhecimento científico, até entendo o lado dela, a questão que ela queria colocar. Mas, assim, eu creio que Deus, ele tem poder de fazer um milagre na vida das pessoas, tá? Como curar uma pessoa de uma doença. Não tô falando do autismo não, tá, gente? Tô só citando exemplos, né, de transformações de vida, porque a fé, ela move montanhas, tá? E eu já vi várias vezes meu filho tentando falar, e falando nitidamente, cantando, reproduzindo. É claro que ele é autista, mas eu creio sim que Deus pode fazer um milagre. Ó, assim, uma bolinha, tá vendo? Não, meu filho, tira, meu filho, tira.